Vou voltar então aqui, ó, o que representaria abrir esse canal, o espaço transcendente. Então nós vamos buscar lá numa pergunta do Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 79, que a pergunta é feita: qual é a fonte da inteligência? E aí eles dizem para ele: a inteligência é uma inteligência universal. É uma inteligência que faz parte de um todo. E no grupo de estudos, eu comentei que eu assisti uma palestra, estou voltando de novo, eu assisti uma palestra da Mônica Medeiros, e ela recebe um espírito que é um extraterrestre e que chama a Mônica Medeiros de unidade, né? E que é para ela lembrar que ela é simplesmente uma unidade num todo. Tá? Então, humildemente, cada um de nós é um pedacinho, uma centelha, uma unidade que faz parte de um planeta imenso, com muitas vidas, com muitas realidades, e que nossa função não é só o nosso desenvolvimento e a consciência do nosso despertar, mas ajudarmos uns aos outros, porque viemos para trabalhar em conjunto, humildemente. Eu não estou sozinha. Humildemente, cada um tem a sua tarefa, cada um precisa do outro. Viemos aqui para nos unir e nos auxiliar no processo de crescimento, de transformação, de trabalho. Então, humildemente, nós temos que nos ajudar. Mas começamos pela nossa ajuda pessoal, de entender tudo que precisamos descortinar dentro de cada um para entender evolução, transição, crescimento, reforma íntima e a consciência desse universo imenso do qual nós fazemos parte agora. E que não é por acaso que aqui estamos nesse momento de vida, o que também humildemente reconhecemos e agradecemos pela oportunidade. Então vamos lá, o que a gente falou até agora? Cada um de nós tem uma ampliação de visão para ver as coisas de uma maneira diferente. Num olhar assim, ó, que nem o cavalo, né, que tem lá. Não, abrir a visão para poder enxergar. Também tirei o zumbi, estou pulando aqui para baixo, também da palestra que eu ouvi da Mônica, que ela fala: por que tem tanto filme de zumbi? Porque nós andamos como zumbi. Né? Então nós somos o quê? A hipnose coletiva, o automatismo, o inconsciente coletivo, que todo mundo vai fazendo sem ter a menor noção do que está fazendo, por que está fazendo, mas vai repetindo o padrão porque entendeu aquele padrão. Lembrei agora falando da história da nossa amiga e do peixe, né? Você sabe a história do peixe? Tinha um outro grupo de estudo que tinha uma pessoa que via a avó cortar o rabo do peixe. E aí ela aprendeu e repetiu a mesma coisa. Até que um dia ela resolveu perguntar para a avó por que ela cortava o rabo do peixe, e a avó disse: porque não cabia na forma. Então, muitos de nós ainda não pensamos. Então, nós estamos lá, ó, no automatismo, na hipnose coletiva, como zumbi, repetindo sem saber por quê. Quando eu estava na faculdade de psicologia, então a gente aprendeu na faculdade assim: caixa lúdica para atendimento de criança, 15 folhas de papel, uma caixinha de lápis de cor, tal. E uma vez a supervisora, doutora Rosa, um grande ser nessa encarnação, olhou e perguntou: mas por que vocês colocam 15 folhas? Porque a gente aprendeu. Ninguém questionava o porquê. E ela ficava pensando: por que era dessa forma? Então a gente repete sem pensar, sem utilizar até os recursos internos, que é o que a gente está aprendendo agora, para ver o que tem sentido, não tem sentido, o que é para a gente usar ou não, o que vem de cada um de nós, o que na nossa lógica intuitiva, não é aleatória, mas das potencialidades que a gente traz, que a gente deve fazer, como deve transformar, como deve se comunicar, tá? Então, muito da nossa vida foi nessa base, ó, e ainda muito a gente está lá, dentro das engrenagens que nos prendem, porque eu tenho que fazer daquela maneira. Imagina, como que eu vou sair fora da caixinha e fazer diferente? E o medo de fazer diferente tem que olhar para as pessoas e falar: eu sou diferente, né? Quinta-feira também, numa conversa, nós somos diferentes, porque cada um é diferente. E graças a Deus somos diferentes, porque as diferenças é que nos unem. Humildemente, cada um é um com as suas diferenças, e humildemente temos que reconhecer que trabalhamos em conjunto. Com as nossas diferenças, humildemente vamos integrando para que tudo possa sair a contento do Pai.
porque foi para isso que ele nos colocou, para que cada um exerça a sua função com a sua finalidade no crescimento do mundo, no crescimento individual. E é nesse contato que a gente vai aprendendo cada vez mais a sair fora da caixinha e se assumir e se aceitar como o espírito que nós somos com a potencialidade que temos. Então vamos lá, acho que eu já falei tudo desse slide, né? A busca do equilíbrio entre o que eu sou e a minha vida no social, do autoconhecimento, nunca deixar de abrir mão daquilo que sou. Humildemente eu tenho essas qualidades, ainda preciso melhorar em tais situações, em tais valores. Humildemente tenho ainda muito para aprender, mas aquilo que eu já pude aprender, eu posso auxiliar o próximo na trajetória dele, como humildemente preciso reconhecer que o outro pode me auxiliar naquilo que eu ainda tenho uma visão fechada e limitada da minha vida. Então, nunca abrindo mão desse processo de autoconhecimento para atingir um objetivo maior e chegar mais longe no nosso caminho evolutivo. Sair do comodismo, tá? Porque hoje ainda estava falando com uma pessoa, né? História do medo. Sabe a história do medo? Uma palavra, né? O que a gente já de alguma maneira tem consciência, mas tem dificuldade de aceitar, que muitos dos nossos medos é uma grande desculpa, porque atrás do medo, quando a gente fala do medo, ele nos impede daquilo que a gente precisa fazer. Então não estou falando aqui desprezando situações em que a pessoa está vivendo medos reais, concretos, não. Estou falando de quantas vezes a gente utiliza o medo para fugir do nosso compromisso de levantar, abrir a porta, sair, ver o que precisa fazer, mudar acima de tudo, tá? O quebrar das engrenagens que a gente está falando, o automatismo, a hipnose e o estado de zumbi. Quando a gente fala, por exemplo, olha, não vamos dar trela para a sombra, também é uma coisa que a gente conversa bastante. A gente tem que saber o que acontece no mundo. Porque ver o que acontece no mundo dá para ver o quanto ainda tem coisas tão primitivas do ser humano para evoluir, como a gente também tem. Humildemente nós ainda temos também. Mas é para ter uma ideia do que acontece no mundo, mas não para ficar misturado com a negatividade, que também nos coloca para baixo, nos tornamos veículo dessa sombra ou desses seres mais necessitados dessa energia. Não, nós precisamos saber do que acontece no mundo, porque nós fazemos parte dele, porque a gente tem que olhar, mas aprender para se transformar e, como eu falei, também para ver o que a gente pode fazer, como que a gente pode ajudar. Tá? E por último, eu coloquei essa frase do Chico: aceita a vida laboriosa que Deus te concedeu, reconhecendo que a fortuna estará em tuas mãos quando souberes dirigi-la, sem permitir que ela te escravize, tá? Então que nós possamos humildemente entender que recebemos uma vida, uma encarnação, para que a gente possa administrá-la. Como a gente diz, ninguém diz que seria fácil, mas não quer dizer que seja impossível e que, na verdade, a facilidade ou dificuldade vai ser não da vida, mas da nossa facilidade ou dificuldade de compreender e transformar as situações que estão presentes no nosso caminho. Que humildemente a gente possa entender que somos facilitadores ou não das coisas que estão no nosso caminho. Tá? E que pode exigir de cada um de nós mais tempo para elaborar uma situação, mais trabalho para uma situação ou outra, mas que a gente possa não mais se esconder, se acomodar e entender que nós somos uma unidade num processo muito maior, onde todos se unindo facilitam um viver e uma consciência de viver em prol de uma melhoria para cada um de nós, para o universo e também uma forma de agradecimento ao Pai que nos colocou aqui. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e vamos respirando. Vamos elevando o nosso pensamento. E aproveitando essa frase do Chico, que nós possamos entender e humildemente aceitar este presente que é a vida. Que por mais laboriosa que ela possa ser,
ela não mais será rejeitada. Que possamos aprender com ela, crescer com ela, trabalhar nela, olhar para o nosso irmão do lado, seja ele quem for, vê-lo igual a cada um de nós, na mesma busca de crescimento, na mesma busca de melhoria, tentando entender o seu caminho, compreender o que aqui faz. Humildemente temos muito a aprender, mas com certeza não fecharemos mais os olhos, nem os ouvidos para as verdades do mundo, do universo. A verdade que esses espíritos amigos muitas vezes tentam trazer para cada um de nós. Que possamos aproveitar esse momento, iniciando uma nova forma de reflexão sobre a vida e o viver. E vamos agradecendo a espiritualidade aqui presente. E vamos pedindo que ela visite os nossos lares, levando luz, paz, serenidade, envolvendo nossos lares na luz do Cristo, para que possamos ter um descansar e que possamos despertar para novos dias, novos aprendizados. Assim é. E agora nós vamos para os passes.